Estou aqui com o meu grande amigo, mentor, parceiro e sócio, Diego Vilar, para a gente começar esse ano de 2025 chutando o pau da barraca. Bora? Fala, garimpeiros e garimpeiras, um prazer estar aqui na segunda temporada. Dia 9 de manhã eu saí para pedalar nela, fazer meu primeiro treino de bike do ano e eu caí. Eu comecei a sentir meu coração acelerando, assim, aquele momento que você fala, caramba, esse negócio aqui não tá certo. A nova tendência de ar é humanização. Perfeito. É mais toque humano. Será que a tendência não é fazer o feijão com arroz bem feito? É o velho que ainda funciona. É o velho que ainda funciona. Fala garimpeira, fala garimpeiro. Estamos aqui iniciando a nossa segunda temporada. Muito felizes. 2024 foi um ano realmente engrandecedor e realizador, que a gente começou o Garimpeiros. A gente teve números que a gente ficou bem feliz, a gente vai explorar um pouquinho e falar mais sobre isso. Mas eu queria dar as boas-vindas, né, ao ano de 2025. A gente fez aí um breve recesso, né, para poder replanejar algumas coisas. E como todo brasileiro começa o ano depois do carnaval, tô aqui com o meu grande amigo, mentor, parceiro e sócio, Diego Vilar, para a gente começar esse ano de 2025 chutando o pau da barraca. Vambora? Fala, garimpeiros e garimpeiras, um prazer estar aqui na segunda temporada. Muitas novidades, né, Matheusão? A gente vem com uma nova reformulação e foi muito pedido aí nas redes sociais essa nova temporada. O pessoal achou que a gente ia parar, mas não. Interessante, a gente às vezes fica fazendo podcast aqui, a gente acha que a gente tá falando para ninguém, né? Aí quando a gente vê os números e começa a conversar com as pessoas começam a falar, e aí? Acabou, não vai ter mais? Vamos continuar fazendo? Eu adorei aquele episódio X, aquele episódio Y, e aí você consegue entender, né, a real dimensão ali do alcance e até do impacto que isso tem para muitos empresários. Então, se é pelo bem de todos, inclusive nosso, né? O bem da nação, estamos aqui de volta, né? Continuamos. Matheusão, pegando um gancho aí então no que você falou, eu queria que a gente começasse com uma retrospectiva de 2024, antes de entrar nas tendências de 2025, que é o tema do nosso podcast de hoje, e falar, depois do primeiro episódio, nós fizemos 22 episódios ao total no ano de 2024, o que trouxe de efeito pra gente aí, quais foram os resultados desse episódio para quem tá nos ouvindo? Bacana. Primeiro que a gente se prometeu, né, Diegão, que a gente ia chegar em 50 episódios. Então a gente tá em quase 50% da meta, 22 episódios, foi a nossa primeira temporada. E a gente sabe, né, esse dado aí, que é um dado que a gente encontrou ele aí do Spotify na internet, que 90, se não me engano, 90 ou 80% dos podcasts não chegam a 50 episódios. Então a gente se propôs a, de fato, né, tá aí no top tier ali da lista, então nós vamos produzir mais episódios sim, vamos chegar aí até o episódio número 50 e a gente espera que vocês continuem acompanhando a nossa evolução, o nosso aprendizado, é um formato novo pra gente, então a gente realmente tá aprendendo ainda, tá aprendendo, né? E já estamos bem melhor do que no episódio 1. Então, aproveitando para responder sua pergunta. Você lembra do episódio 1? Lembro demais, eu tava nervoso. Tanto que a gente tava travado para conversar. Exato. Nem dormimos direito, né? Nossa. Mas fizemos. E aí, assim, respondendo a sua pergunta, 22 episódios, muita gente legal com quem a gente conversou. Acho que é legal até contar um pouquinho para as pessoas do porquê a gente começou esse projeto de conteúdo, né? Nós somos 3 caras que tem o perfil, os co-hosts, né? Eu, o Igor e o Diego. A gente tem muitos amigos, temos uma base de networking grande, mas é uma base com quem a gente não consegue estabelecer uma rotina. Nossa vida é gigantesca. Imagina, se eu tenho 50 pessoas ali que são muito fodas, assim, né? Desculpa o palavrão, que eu conheço, e eu tenho que encontrar todas essas 50 pessoas, faz a conta aí no ano. Cara, eu tenho que ter quase que um almoço por semana, ou um boteco por semana com essas pessoas. Mesmo que eu seja um cara muito disciplinado, é muito difícil que eu consiga ter esse networking com todo mundo. E aí eu tô falando só dos meus 50, ainda tem os seus 50, tem os 50 do Igor, eu tô estimando uma conta, seriam 150 pessoas com quem a gente precisaria, né, ter contato e com quem a gente provavelmente não teria a oportunidade de aprender, sentar numa cadeira de aprendiz e trocar ideia com elas. Então, o objetivo inicial, né, do porquê a gente começou o Garimpeiros é primeiro porque a gente aprende pra caramba com essas pessoas, com profissionais com quem a gente admira, né, e pra gente poder receber essas pessoas aqui. É uma forma da gente se obrigar a fazer esse networking estratégico.
E o segundo ponto é que esse networking estratégico tem muito para nos ensinar, então a gente aprende muito. Fora isso, além disso, né, tem muita gente que troca ideia com a gente, né? A gente começou a perceber uma naturalidade das pessoas em buscar a gente para poder perguntar sobre a empresa. Cara, Tô vendo o que vocês falaram sobre tal ponto. Isso, cara, minha empresa, tô com um problema de caixa. Pô, eu tô com um baita problema de contratação. Bicho, você é foda nas vendas. O que você acha que eu deveria fazer para poder crescer minhas vendas? Eu tô só com um canal hoje que é minha loja. Então muita gente procura, né, a gente para poder tirar essas dúvidas. E aí, por que não, né? Tentar levar o melhor conteúdo para essas pessoas. Então, esses 22 episódios foi onde a gente começou a amplificar, né? A internet, ela dá para nós esse privilégio, que é amplificar um pouquinho a nossa capacidade de networking, de aprendizado e de comunicação. Acho que, em linhas gerais, esses foram os 3 principais pontos. Muito convidado, né? Legal, que a gente recebeu aqui. Acho que foi de grande valia e vai continuar sendo. Legal. E é bom, para quem está ouvindo também, acho que é importante a gente trazer um pouquinho do que a gente refletiu para 2025 e o que a gente quer nesses próximos 28 episódios, né, para os 50. Não vamos parar nos 50, mas 50 é a nossa primeira meta. Bom, uma das coisas que também fez a gente movimentar é para contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do dia a dia, o que a gente está fazendo. Então, em várias reuniões, em vários momentos que nós estávamos, a gente falava, poxa, imagina se as pessoas pudessem ver isso aqui acontecendo, né? Numa rodada de feedback ou numa contratação, o nosso time, todo mundo que trabalha ou tá envolvido com a gente. E para 2025, o que nós queremos é trazer um pouquinho mais o podcast apimentado, né? Na nossa criticidade, porque nós somos muito críticos, a gente falou, poxa, esse podcast está ficando muito blasé, né? Então vamos tentar trazer um pouquinho mais de dia a dia mesmo, quais são os medos das pessoas, quantos eles recebem para aquele tipo de cadeira, qual que é a visão e o que as pessoas pensam daquela situação, trazer alguns pontos, sair um pouquinho de cima do muro, né? Que muitas vezes a gente fica ali com receio de alguma coisa. Então, para 2025, quem está nos ouvindo pode, com certeza, esperar um podcast um pouquinho mais quente, mais apimentado, né, Matheusão? Pode esperar aquela versão de quem conhece a gente ali no almoço ou no boteco. Fora das câmeras. Sem massagem, pode esperar essa mesma versão. Eu acho que, até talvez antes da gente falar só sobre o que a gente revisitou, né, e está se programando para fazer em 2025, é legal a gente comentar, já para começar a contar, né, do que esses 22 episódios movimentaram na nossa vida empresarial e o que mudou, né, de lá para cá desses 22 episódios. Eu vou começar contando, mas eu queria que você também falasse dos seus principais pontos, ô Diegão. Mas eu até anotei aqui 4 pontos que eu acho que são super importantes, assim, que aconteceram na nossa jornada. Então a gente começou ali basicamente em setembro. De lá para cá, um dos nossos convidados, né, ele se tornou um cliente nosso. Então, a gente tem uma agência que se chama Roy Lab, e a Triunfo Alimentos, que é do convidado Felipe Duarte, ela se tornou um grande cliente nosso, um cliente muito importante para a gente. O Felipe foi o nosso primeiro ou segundo convidado, eu não tô lembrando. E aí acabou que o episódio dele demorou acho que umas 4, 5 semanas para sair, mas ele foi um dos primeiros caras com quem a gente conversou lá no início. E daquela conversa ele contou um pouquinho, ele viu a nossa estrutura, a forma como a gente fazia, contou um pouquinho sobre as necessidades de marketing dele, a gente acabou apertando a mão lá depois, estou muito feliz. Mas olha como o networking estratégico pode impactar, né? Um grande contrato de um grande cliente, de uma empresa nossa, isso foi muito importante pra gente e muitas vezes isso não nasceria de um café ou de uma pinga que eu fosse tomar ali com ele, né? A gente assinou um contrato de sociedade novo com uma das pessoas que é nossa convidada também, a Luísa, né? Então a gente já estava ali, a gente já tinha um contrato com ela, um pré-contrato, e a gente de fato né? concretizou esse contrato, que é com a Arado. Então, oficialmente, né, formalmente, a gente sócios da Arado. Isso também foi muito legal. A Luísa é uma empreendedora, uma empresária que a gente admira muito, e acho que foi um dos melhores episódios, assim, se eu tiver que resgatar dos 22 episódios que a gente fez. Então isso também foi muito legal. A Arado também já era uma cliente nossa da nossa agência, então como as coisas estão conectadas, né, isso também é muito legal. Depois disso a gente passou por uma fase realmente muito difícil, e aí depois eu vou explorar um pouquinho disso nessa empresa específica, que é a empresa que eu lidero, que é a Roy Lab. E como a gente quer trazer para 2025, né, um conteúdo com mais verdade, eu acho que é legal a gente também tirar um tempinho para poder explorar sobre como foi difícil o final de ano nessa estrutura. A gente teve vários problemas, mas
A gente iniciou o ano com muitos novos clientes, então a empresa aí crescendo mais de 50% nos últimos 2 meses, e a gente está tendo que ir para uma estrutura física nova e maior, que, né, dá para a gente um sinal de que 2025 vai ser muito legal. A gente vai falar sobre tendências de 2025, então o que esses 22 episódios geraram, na minha visão, né, e no meu lugar, foram esses os principais pontos. E para você, o que mudou? Poxa, bacana. Eu vou destacar 3 pontos aqui. Primeiro, sobre a autoridade. Era uma coisa que a gente queria fortalecer, nossa autoridade como comunicadores, como empreendedores, né? Então, o podcast trouxe isso muito pra gente. A gente começou a ver as pessoas nos procurando para falar sobre essas dores ou alguma dica que eles queriam. As pessoas já nos procuravam, mas depois do podcast é como se a gente deixasse a porta sempre aberta para elas entrarem. Perfeito. Né? A gente chancelou e ao mesmo tempo nós aproximamos o público para ter esse tipo de conversa, que é de fato o que a gente quer com o podcast, né? Perfeito. A segunda coisa foi o que você abordou, que são os negócios que geraram, né? As conexões fortes que nós fizemos. E o terceiro, que eu acho que foi um ponto também que em vários momentos nós tomamos decisões, foi o aprendizado pela ótica de terceiros. Então, muitas vezes, quando a gente estava aqui conversando com um Bellini, quando a gente conversou com a Luísa, e aí olhando os movimentos de carreira de cada um deles, a gente olhava, em algum momento, nesse ano de 2024 que passou, a gente olhava para aquela tomada de decisão nossa e falava, putz, o Bellini fez assim, ou então falando de tal, lembra que ele falou que ele fez daquela forma? Então, isso também fez a gente construir mais rápido e mais forte nesse ano de 2024. Então, o resumo do podcast de 2024, nossos 22 episódios, é um resumo muito positivo. E aí, Matheusão, eu queria... A gente acabou em dezembro, né? Dezembro foi um mês muito turbulento pra gente. Conturbado. E eu queria que você abordasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Nós estamos voltando agora depois do carnaval, tem 3 meses praticamente que nós estamos fora do ar. Mas o que aconteceu nesses 3 meses que você acha que vale a pena atualizar dentro da ROI, enfim, dentro da Rubi e dos nossos negócios, do seu lado? Legal. Eu vou começar pela história triste, para o pessoal também já entender como é que vai ser essa nova dinâmica do nosso podcast. A gente teve um último trimestre do ano na ROI em que a gente perdeu, acho que 3 contratos que eram muito importantes para a empresa. Representava quantos por cento do faturamento? Representava 60%, 70% do faturamento da empresa. E a gente... é uma empresa nova, uma empresa jovem, né? Uma agência de inbound marketing, algo que nasceu de uma oportunidade que a gente via que as nossas empresas, né, gastavam muito dinheiro de marketing, muitas vezes com ineficiência. A gente montou essa estrutura para atender a gente, começamos a atender outras empresas, até a gente achar o fit de cliente que era o ideal para a gente, demorou. Num desses movimentos a gente perdeu esses 3 clientes e a gente quis... A gente tinha gerado um caixa relevante para uma empresa em estágio inicial, então uma empresa que estava no seu primeiro ano de vida, a gente tinha gerado um caixa grande e naquele momento a gente tinha 2 escolhas a ser tomadas ali no final do ano de 2024, que era vamos enxugar a nossa estrutura ou a gente vai bancar essa estrutura, privilegiar um ambiente de estabilidade para a equipe e projetar um crescimento que a gente acreditava, mas a gente não tinha certeza de que ele poderia vir. Um novo crescimento. Então, a gente decidiu, né, estruturar toda a parte de geração de demanda, marketing e vendas, fortalecer essa estrutura, mas é uma venda complexa. Uma venda de um contrato, de uma agência de marketing, principalmente com um novo perfil de cliente que a gente queria vender, são contratos maiores que você não vende tão rápido. Então isso demorou para se refletir no nosso resultado financeiro. Existe um gap, um delay aí, quem é de finanças vai me entender. Isso demorou para aparecer no nosso fluxo de caixa, então a gente ficou aquele final de ano ali queimando caixa. Com uma empresa que faturava 60%, 70% a menos, com a mesma estrutura de custos. Sem mexer na estrutura de custos. Se alguém já passou por isso, sabe o que é, né? Comenta aí e fala com a gente, né? E aí a gente começou a sangrar, ver que estava sangrando de maneira consciente, mas é muito desesperador quando isso começa a acontecer e quando você vê aquilo. Então você tem que ter muita confiança naquilo que você desenhou e naquilo que você está fazendo do ponto de vista de pipeline, de vendas, e que aquilo vai se refletir. E muita confiança no processo também, né? Para conversão. Isso. Muitos empresários poderiam fazer o seguinte: cara, vou cortar, não vou privilegiar a estrutura e não acredito que eu vou voltar a crescer tão rápido.
né? Um intervalo de 3 meses você praticamente dobrar de tamanho, triplicar de tamanho de novo, é realmente uma tarefa difícil, né? Vale lembrar que a gente estava no final do ano, as empresas sem budget, né? Sem todo mundo orçamento. pensando só em 2025. Ah, legal, mas Depois eu do tomo essa carnaval. decisão em janeiro. Então, Justamente. de fato, a gente precisava gerar uma escassez e fazer com que o processo de vendas fosse mais rápido e mais eficiente para a gente poder conseguir contornar isso, porque a gente sabia que a gente tinha um tempo de vida do nosso caixa que era pequeno. E a gente é uma empresa jovem, então qualquer paulada nessa etapa que essa empresa tá, pode matar ela. Então, nos últimos 5 anos, eu estava até refletindo sobre isso, nos últimos 5 anos, eu participei da construção de 5 empresas aqui, 5 CNPJs diferentes do zero, totalmente do zero, né? Fora outras que a gente entrou como sócio e já estavam ali mais estruturadas, né? E já não dependiam mais tanto da gente. Essas 5 empresas, cara, quando eu olho para trás e avalio elas, eu vejo que nos primeiros 1 ano, 2 anos delas, elas são muito frágeis. Então, se você de fato não tem essa sanidade financeira e essa confiança no processo para poder romper essa etapa, né, que é o que a gente chama de Vale da Morte, ela vai embora mesmo. E eu passei por isso. Confesso que em outras empresas a gente talvez tenha se preparado melhor ou tenha tido algum tipo de investimento que previa um caixa um pouco mais longo. Na Roy Lab essa não era uma realidade e a gente passou por esse vale da morte aí, mas a perspectiva de fato para 2025 mudou completamente, né? Mas e aí, me conta, o que vocês fizeram ali nesse momento? Vocês começaram a queimar caixa e onde que foi a virada? Porque até agora o CNPJ tá aberto, tá vivo. E tá lucrando. Olha que loucura. Conta aí pra galera, é isso que a galera quer saber. Tá fazendo caixa, tá gerando caixa de novo. E olha que interessante isso. O nosso caixa estava queimando e eu tomei uma decisão totalmente contraintuitiva. Que eu lembro que numa reunião eu falei com vocês, e eu tô contratando uma pessoa de vendas e tô começando a investir em marketing. Então, ou seja, eu vou gastar mais. Eu vou meter o louquinho. Eu sei que nós estamos queimando caixa, mas eu vou gastar mais a partir de agora. Mas confia em mim, que eu sei o que eu tô fazendo e que a gente vai virar esse jogo. Então a gente contratou uma pessoa exclusiva de vendas e a gente começou a colocar a geração de demanda como nossa prioridade. Então, até então, né, com 1 ano de vida, todas as vendas que a gente tinha feito na empresa tinham sido muito passivas, por indicação, que é o formato como todo negócio começa. Mas a partir daquela dor, a gente sentiu a necessidade de estruturar uma máquina ativa de geração de demanda. Então a gente passou a buscar os clientes com o perfil que a gente queria. Então eu não queria mais o cliente com ticket pequeno, eu queria o cliente com ticket mais alto. Eu não queria mais um cliente que fosse fazer só um escopo menor ou um escopo mais usual. Eu queria um escopo maior, né? Até multinacionais e tal. Depois eu vou contar um pouquinho sobre alguns dos clientes, né, com quem a gente já está trabalhando, mas de fato a gente tomou decisões contraintuitivas no momento em que a dor de barriga era grande e a gente cuidou muito do processo, do dia a dia, para que a gente garantisse que, apesar dos resultados ruins, a gente estivesse o tempo todo tomando boas decisões e executando boas tarefas. Era isso. Legal. Bom, para quem não tem a oportunidade de também viver ao seu lado, eu queria que você me falasse também o que aconteceu na sua vida pessoal aí, que foi uma mudança também para esse 2025 e como você abordou isso na sua vida. Cara, dia 17 de dezembro, eu fui convidado para um evento. Eu recebi um e-mail um pouquinho antes disso, mas dia 17 de dezembro eu fui convidado pela Unlimited, que é a franquia que organiza o Ironman no Brasil. E no e-mail estava dizendo que eu tinha ficado em 3º lugar como o melhor triatleta brasileiro na temporada de 2024. Caralho. Da categoria... Só quem tá treinando pro triatlo sabe que o quanto que isso é difícil. Da minha categoria de 35 a 39 anos, com 2 caras, o primeiro e o segundo lugar são 2 caras que eu admiro e eu tenho um respeito por eles absurdo, assim, são caras que eu... Sabe aqueles caras que você olha e fala, bicho, eu nunca vou chegar no nível desse cara? Uhum. E estar ali no pódio, ficar em 3º lugar com aqueles 2 caras, os caras que já foram pra Kona, no Havaí, caras que tem o Ironman abaixo de 9 horas, e eu tava ali do lado deles. E eu terminei a temporada assim, com uma classificação pro Mundial da Espanha, né? Que eu vou fazer esse ano. Então terminei a temporada super feliz e numa forma física e no esporte que eu amo muito boa. Passei umas férias, tentei descansar um pouco o meu corpo, era uma orientação do meu treinador. Você tá sendo modesto, né? Muito boa não. Sua melhor forma física desde quando você começou o triatlo. Desde que eu comecei no esporte, sim. Eu tava no meu auge ali da performance nesse esporte. Uhum. E quando foi... Aí no final do ano eu descansei. Quando foi no dia 10 de dezembro, eu peguei minha bike na revisão no dia 9.
Não, no dia 8, quando foi no dia 9 de janeiro. No dia 8 de janeiro eu peguei minha bike na revisão, no dia 9 de manhã eu saí pra pedalar nela, fazer meu primeiro treino de bike do ano. E eu caí e eu quebrei a clavícula. Então, não sei se vai dar pra ver aqui, né? Mas tô com a placa aqui e tal. Precisei fazer uma cirurgia logo no dia seguinte, no dia 10, coloquei 8 parafusos, uma placa, enfim. E muita coisa aconteceu. No meio do processo eu tive uma infecção bacteriana. E aí eu só quero conectar duas coisas disso que você falou. Então, vamos lá. No momento que você teve a empresa tendo uma queda de 70% de faturamento, na sua vida pessoal, você estava querendo viver um momento mágico que era a sua melhor performance, você também teve ali um tropeço e acabou caindo e fraturando a clavícula. E aí, velho, como que fica a cabeça nesse momento? Eu quero saber os dois momentos. O primeiro momento e depois que você conseguiu colocar tudo nos seus devidos lugares. Cara, primeiro foi de fato um pouco perturbador pra mim, assim, porque fica um buraco na sua agenda. Então, cara, eu sou um cara que tá acostumado a acordar de manhã e treinar 2, 3 horas. E aquelas 2, 3 horas na minha agenda, a partir daquele momento, elas estavam vazias. Então, elas já fazem parte da minha vida. Eu durmo cedo para poder acordar cedo, para poder ter essas horas de treino, para poder, antes das 8h30, 9 horas da manhã, já estar treinado, já pronto para trabalhar. Eu não tinha mais aquilo. Então, tive que entender que eu precisava passar rápido pelo processo de recuperação, e esse era o meu desejo. E acho que no final, assim, ali, depois que eu já entendi que não tinha muito mais... Quando eu passei pelo processo do SARA, né, que eu fiquei chocado, fiquei bravo, reagi, né, e rejeitei aquela situação. Mas quando eu cheguei no final e eu aceitei aquela situação, eu entendi que eu precisava ressignificar aquilo. E eu entendi que naquele momento... era a hora que o bico da empresa estava começando a voltar para cima. E aquele momento era o momento que eu teria mais 2, 3 horas para poder colocar energia naquele negócio. Então eu usei dessa baixa, né, que eu tive aí de saúde, infelizmente, que era indesejada. Tem um cara que me indicou um livro, que foi um livro que eu comecei a ler, e até queria comentar sobre isso, o Felipe Marcolino, que é um amigo nosso, Marcola, ele me falou, cara, leia um livro que chama Abraçando o Indesejável. Porque ele machucou também, né? Ele também teve uma fratura parado, quando ele caiu de parapente, né, e tal, fraturou abraço, o pé. Filipão. E aí, cara, eu comecei a ler, no dia seguinte comprei o livro, comecei a ler o livro e eu comecei a entender. Que, tipo assim, abraçar o indesejável significava revisitar a minha rotina. E uma delas, inclusive, era voltar a ler. E voltar a dedicar, sei lá, se eu estava dedicando 40 horas semanais pro meu trabalho, voltar a dedicar 55, 60 horas semanais, porque eu tinha mais 2, 3 horas por dia ali para poder dedicar para a empresa. E aquele momento eu podia fazer do limão, uma limonada. Então, a gente tem várias caixinhas na nossa vida, né? Família, trabalho, saúde. Naquele momento, o trabalho já vinha mal, mas eu sabia o que eu estava fazendo já ali há 3, 4 meses, e que ali naquele momento eu já tinha alguns claros sinais de reversão, mas também aconteceu ali repentinamente de na saúde eu ter um problema. Então eu fiquei com 2 caixinhas super importantes da minha vida, que é a caixinha do trabalho no momento delicado e a caixinha da saúde no momento delicado. Tive que ressignificar rápido e entender como que eu... reconectaria aquilo ali. Tomei uma decisão de ir para Belo Horizonte, porque uma terceira caixinha importante para mim ali, né, que é minha família, minha namorada, eu ia fazer a recuperação perto deles. Então, essa caixinha, ela ganhou um peso muito grande nesse momento para mim. Um beijo para minha mãe, para minha namorada Renata. Foram pessoas que me ajudaram muito nesse momento de dificuldade. Então, muitas vezes a gente não conta, né, as coisas que acontecem na nossa vida, mas acho que eu passei por um momento realmente difícil, mas essa ressignificada que eu consegui dar me fortaleceu bastante para poder atravessar isso de uma forma muito boa e tá onde a gente tá hoje aqui gravando esse podcast, hoje podendo falar que a gente cresceu mais de 3 vezes do que a gente era em janeiro, no terceiro mês do ano, com uma projeção de crescer ainda mais 50% nos próximos 2, 3 meses. Que legal. E eu te pedi, né, para contar um pouquinho e explorar um pouco esse fato que ocorreu na sua vida pessoal, porque muitas vezes as pessoas querem separar a vida profissional da vida pessoal, e nós não somos uma ilha, né? Então, as coisas vão acontecendo
E não é sobre como as coisas vão acontecer, é como a gente vai lidar com essas coisas. Então é bem provável que quem nos ouve aqui semanalmente, mensalmente, diariamente, também tem essas situações para disruptar. E saibam que nós que estamos do lado de cá e vocês que estão do lado aí ouvindo, do outro lado ouvindo a gente, tem os meus desafios e é sobre como a gente vai lidar com eles. Olha que loucura. Teve um dia que eu tava com... Isso é legal contar. Teve um dia que eu tinha uma reunião de vendas. Então era uma proposta super importante, um cliente grande ali que a gente vendeu. E eu tava no hospital. Eu tinha operado na quarta e a reunião era na quinta. E eu fiz a reunião da cama do hospital, com o avental? O avental do hospital, ali na cama do hospital. E eu tenho certeza que o cliente olhou e falou, cara, se esse cara tem esse comprometimento... De estar no hospital. De estar no hospital, passando por essa situação, mas ele tá fazendo a reunião... Ele operou ontem e ele tá fazendo a reunião comigo. E, obviamente, gente, ali eu não tava... rompendo nenhum limite físico meu. Também respeitei muito os momentos em que eu precisava ter repouso. Mas te conhecendo, se fosse necessário, você faria. Sim, se fosse realmente necessário, eu faria, mas obviamente ali... tá tudo bem também. Tá tudo bem. Sobre o propósito também que você quer. Sem romantizar demais. Justamente. Ali, entendeu? Era o que eu precisava fazer naquele momento, foi o que eu fiz, e quem fez essa reunião comigo, se ouvir, vai saber quem é, porque também não foi só uma reunião, fiz mais de uma, fiz com o time também, com a equipe, mas era o que precisava ser feito na hora, e vambora, e marcha. Boa. E você? O que aconteceu aí nesse período aí entre dezembro e março que mudou nas suas empresas? O que você tirou de proveito aí e aproveitou para fazer de diferente nesse início de 2025? Legal. Bom, vamos falar um pouquinho das atualizações do lado de cá. Eu me propus no ano de 2024 fazer um triatlon, né? Em 2025, que aí vai ser agora em agosto. Então, em janeiro eu comecei a treinar malucamente, mas antes de falar do triatlon, da vida pessoal... Eu vou começar do dia 2 de janeiro mesmo. A gente teve a virada de ano. E aí eu mudei de São Paulo para o Rio. Foi uma transição que eu já queria fazer há um tempo. Estou muito feliz com essa nova fase da minha vida. Mas no dia 2 de janeiro eu fui para inaugurar uma unidade de uma academia numa cidade que chama Aracati, no Ceará. Também conhecido como Canoa Quebrada, viu, gente? Para os turistas. Pois é, turista. E no caso eu não fui nem na praia de Canoa Quebrada ainda. Foi tão corrido lá. E aí, Matheusão, tiveram vários momentos ali que foram muito importantes para o meu crescimento e, de fato, para entender um pouco da saúde mental, assim. Porque quando você abre um negócio, você mergulha naquilo ali. E você vai vivenciar aquele negócio durante muito tempo, ainda mais no momento de inauguração, né? Então, quando eu cheguei lá... Quando nada pode dar errado, Quando nada pode dar errado. E você tem prazo, você tem que abrir na data específica. Então, quando eu cheguei na cidade, eu vi que o cronograma de obra, tudo que a gente tinha planejado não estava... atualizado, não estava correto. E aí, cara, começamos uma ação de trabalhar 19, 20 horas por dia. E eu comecei a ficar muito estressado, fiquei muito louco assim, porque a gente tinha 10 dias para abrir a unidade. As coisas já estavam chegando, então começou a ter ali conflito de áreas. Então o pessoal da elétrica ainda estava fazendo a parte de elétrica, o pessoal da hidráulica ainda fazendo a parte da hidráulica, os equipamentos chegando. E aí eu virei um gestor de obra. Só um comentário, para quem não conhece o modelo de negócio de academia, é o seguinte, gente. Janeiro, ele tá falando sobre a primeira semana de janeiro. Janeiro, eu costumo brincar a Páscoa, porque eu trabalhei na Nestlé e aí tem os ovos, tem a época da Páscoa, que é quando a Nestlé faz ali 40, 50% do faturamento dela do ano. Janeiro é a Páscoa das academias. Então, se ele perdesse o janeiro e a obra em janeiro, muito provavelmente isso ia ter um impacto financeiro, né, gigante. Perfeito. E aí, lembrando também que janeiro, no Réveillon, ninguém tá querendo trabalhar, né? Então, ali, fornecedor não entregando o que tinha prometido. E aí, cara, eu virei um gestor de obra. Então, a minha ideia era, eu preciso colocar isso de pé de uma forma que a gente abra no dia 10 de janeiro. E aí, tiveram várias situações que levaram o estresse do negócio lá em cima. E teve um dia que a gente acordou no hotel assim, e nossa rotina era praticamente acordar e 6 da manhã ir para dentro da obra, ficar lá e no final do dia, 10 horas da noite, voltar para o hotel. E aí, um desses dias eu acordei, eu tomei um banho assim, cara, eu tava me sentindo muito mal, não tava conseguindo comer. Nesses momentos, quando eu tô sob tensão, normalmente eu perco um pouco a fome. Não, perco bastante o apetite, assim. E aí, fui tomar um café, não consegui tomar um café, voltei para o quarto escovar os dentes. Eu comecei a sentir meu coração acelerando, assim, aquele momento que você fala, caramba, esse negócio aqui não tá certo. E aí, quando eu saí do quarto, o Fred tava lá comigo, porque ele tava implementando, ele é nosso sócio lá. Abraço, Frederico. Abraço, Fred. E aí ele falou, cara, eu tô muito ansioso, eu tô muito nervoso e tal. Eu falei, Fred, eu também tô, vamos fazer o seguinte, cara, vamos colocar aqui uma meditação
e vamos começar o dia de uma maneira diferente. Aí coloquei uma meditação pra gente iniciar o dia. E depois daquele dia ali, as coisas começaram a fluir um pouco melhor. Não que os problemas acabaram, mas a gente já sabia como lidar com aqueles problemas. Mas aquilo foi muito importante para mim no começo do ano, para eu entender como eu queria o ano de 2025. Porque, de fato, eu acho que também eu negligenciei um pouco os meses anteriores. Eu poderia ter feito alguns movimentos para não me colocar naquela situação em janeiro, tendo em vista que janeiro já é um mês importantíssimo para a academia, né? Então foi um grande aprendizado, deu tudo certo, a gente inaugurou, foi um sucesso. A unidade bateu 2.500 alunos em menos de 30 dias e foi um sucesso na cidade. Então esse foi um dos movimentos que nós fizemos, estamos muito felizes. Mas começou o ano com um burnoutinho batendo na sua porta. Total, assim, eu não tive burnout porque de fato eu consegui controlar, mas que deu um ataque cardíaco diferente, o negócio foi meio complicado mesmo. Mas grandes aprendizados. Além disso, do lado de cá, além da mudança, eu também fiz um movimento que eu comecei ele em 2021, e aí eu acho que é importante abordar. Tiveram 2 momentos da minha carreira que eu vi que a cadeira que eu estava já não era mais a cadeira que eu deveria estar. Então esse foi o primeiro, quando o diretor da Todos, eu fiz o movimento de sair da diretoria. E aí eu falei, poxa, aqui eu já entreguei o que eu precisava entregar, aprendi muito, mas está na hora de eu fazer esse movimento até para ver outros mundos. E depois de 4 anos isso aconteceu de novo. Então no ano passado, no final do ano, eu já vinha construindo dentro dos modelos de negócio que eu tenho, né? Eu tenho uma holding de negócio, de franquias, e aí eu decidi sair da cadeira de CEO para olhar para outros mercados. E eu precisava de achar alguém para sentar nessa cadeira. Então no ano de 2024... eu fiz um movimento de trazer uma pessoa muito competente para o meu lado, para poder trabalhar junto comigo, inclusive com mais habilidades do que eu, e começar a mostrar para ela um pouquinho da visão, um pouquinho dos meus valores, o que eu queria para o nosso time, o que eu acredito, o que nós como grupo podemos fazer e transformar. E aí no mês de dezembro a gente fez essa movimentação, nós fizemos uma reunião com todos os gestores de todas as unidades de negócio, e fizemos a movimentação. Eu coloquei uma profissional de 26 anos como CEO das minhas empresas. E assim, eu estou enfatizando isso porque foi muito interessante depois que eu a coloquei, que é a Eugênia, né? Hoje ela é a CEO das empresas, da Amundi. E depois que eu coloquei, as pessoas ficaram assim, não, ela é boa, mas ela é muito nova, né? Ela é boa, mas será que ela vai dar conta? Ela é boa e assim, ela está fazendo um belo trabalho nesse primeiro trimestre. Já trouxe o toque dela em vários pontos. E eu estou muito feliz com isso, mas também é aquela sensação no momento que você vai fazer um movimento de putz, é esse movimento mesmo. Não é a dúvida de fazer, porque eu estava muito certo do que eu estava fazendo, mas é o sentimento também de deixar a cadeira, né? Então eu fui para uma outra área da empresa, eu me coloquei agora em novos negócios, então quem quiser montar bons negócios aí pode me procurar. Porque, aí, gente, agora o homem tá on fire, viu? Se a gente já estava fazendo antes, né, Matheus? Imagina agora. E coloquei a Eugênia como chefe executiva e estou muito feliz nesse movimento também. Na semana que vem nós estamos inaugurando mais uma unidade do Amor Saúde, do Cartão de Todos, na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Então eu não fui para o Rio de Janeiro apenas para treinar, tá? Apesar de que os treinos no Rio de Janeiro é muito melhor do que aqui em São Paulo, com eu certeza, confesso. Tá? A gente vai falar sobre isso. Fico vendo as fotos lá, 5 da manhã, aquele nascer do sol maravilhoso. Maravilhoso. E eu treinava na Ciclo, naquela chuva do lado das capivaras do Rio Tietê ali. Não tá sendo justo, né, Matheus, os treinos. Não tá. Mas enfim, a gente inaugura também uma unidade, construímos do zero e é uma unidade ali na Baixada Fluminense, então estou muito feliz também com esse movimento. E aí, da vida pessoal, o triatlon, né, Matheus? O triatlon foi um desafio que muito inspirado por você, que já vem fazendo triatlon há bastante tempo, e a gente, do seu lado aqui, vê a sua dedicação, dia a dia, como que você precisa abdicar de vários momentos para isso. E eu sempre gostei também de atividades. Eu até, quando você estava falando aí da sua situação da clavícula, para quem não nos acompanha, né, no dia a dia, não tem a oportunidade de estar muito próximo, a atividade física para a gente é terapia, né? A nossa rotina, o dia a dia que nós temos, se a gente não tiver atividade física, a cabeça não vai ficar legal. Então a gente colocou isso como uma rotina nossa mesmo, né? É o momento que a gente tem toda a descompressão do dia, é onde a gente consegue relaxar, é onde a gente consegue pensar em várias outras coisas que, quando a gente está sob pressão ali no trabalho, normalmente a gente não consegue fazer esse pensamento, ter esse pensamento. Então eu comecei uma dinâmica completamente diferente, porque eu entendi no triatlon
que se eu não organizar o meu dia antes, se eu não tiver tudo muito bem planejado, as coisas não vão sair da forma que devem sair, eu não vou conseguir treinar da forma que eu devo treinar. E aí, além disso também, a gente até brinca lá no Rio que eu sou o único triatleta profissional, amador, que... Não, amador. Amador, que consegue beber, que consegue curtir, ter o equilíbrio, porque minha vida se tornou uma vida de um cara de 75 anos. Eu acordo cedo às 5 da manhã e durmo cedo às 9 da noite. Mas, brincadeiras à parte, porque você é um monstro no triatlon, né? Meu amigo, quando eu termino um treino de 3 horas, tudo que eu mais quero na tomar vida uma é tomar uma cerveja. E eu tive essa sensação no último treino que eu pedalei 3 horas e meia num sábado, meio-dia. E eu falei, putz, hoje não tem como, eu vou sentar ali naquele boteco, vou tomar uma cerveja, e realmente o gosto foi diferente. Mas enfim, eu tô nesse movimento do triatlon, tenho aprendido muito, eu tenho curtido demais a jornada. Uma das coisas que a gente sempre falou aqui dentro do podcast, enfim, na Rubi também, é aproveitar a jornada, que a jornada ela é muito mais importante que o resultado. Eu não tenho dúvida que a gente vai concretizar. No dia 10 de agosto, já me vejo, já visualizei eu passando ali naquele, como que chama lá, Matheus? Pórtico. No pórtico do triatlon, mas eu tô agora, nesse momento, curtindo tanto que eu nem quero que acabe, sabe? Eu tô gostando muito da jornada. Esse é o jeito mais legal de você passar pelo ciclo de treinos, que é duro, né? Curtir ele, e é o jeito mais fácil de você ter longevidade nesse negócio, de você querer fazer de novo. Porque se a sua memória sobre o ciclo, sobre tudo, for uma memória ruim, uma memória afetiva ruim, tipo, cara, que dor... que desgaste, que difícil, dificilmente você vai fazer de novo. Perfeito. Sabe? E eu me vejo no mesmo desafio que você, assim, no final do ano, né? Eu me propus aí aprender a fazer kitesurf lá no Cumbuco, no Ceará. Você esqueceu dessa parte. Tomou couro. Fiz 16 horas de kitesurf. Fui humilhado. Sigo sendo humilhado, ainda tô no processo, a temporada de eventos acabou, mas com certeza esse ano eu vou voltar lá para mais 20 horas para eu poder de fato aprender. Eu brinco que é assim, qual que é a analogia, né? A gente se dedicar e se aprofundar em alguma coisa e ser bom naquilo, né? Então eu faço triatlon há 8 anos e de fato eu tenho hoje mais facilidade porque eu faço isso há muito tempo. É super importante para a gente entender que nada vem de graça e que as coisas demoram tempo e demoram dedicação mesmo, exige dedicação. E começar todo dia alguma coisa nova é bacaninha, mas eu não queria só tirar a foto, eu não quero tirar uma foto de kitesurf. Tipo, eu quero poder praticar o esporte quando eu estiver numa praia bonita, quando eu estiver num lugar legal que tenha evento e que eu possa praticar e que me dê vontade, sabe? Então... eu quero ter longevidade também nesse esporte, porque eu acredito que essa é a forma mais legal de você conseguir adquirir habilidades, né, novas e diferentes durante a sua vida e poder curtir a jornada até lá na frente. No empreendedorismo é muito parecido, né? Verdade, legal. E o último ponto da atualização é que eu não posso deixar de falar isso. Eu realizei um sonho e aí voltei para o Rio, né? Além do sonho de voltar para o Rio, eu comprei o meu apartamento, então... Agora realmente eu estou estabelecido num lugar. O sonho da casa própria. O sonho da casa própria. Como diria o Silvio Santos. Em algum momento a gente pode falar o tanto que demorou para eu fazer esse movimento, porque eu realmente não acredito que é o melhor movimento financeiramente, mas a vida não é só sobre financeiro, então no momento certo eu acho que vale a pena. E aí para os meus amigos que sempre falam que eu não tenho um CEP, agora eu tenho um CEP que é 22... Coloquem aí. Rio de Janeiro. Bom, é isso, gente. Bom... Matheusão, queria... Agora que a gente já fez deixa eu falar sobre isso rapidinho. Beleza. O que significou investir em imóvel e não em empresa para você? Vamos fechar com essa daí pra gente poder falar. Aí nós vamos ter que trocar o já vamos falar sobre o tema, mas podcast. Tá gostoso. Não, tá beleza. legal. Cara, eu acho que assim, eu sempre fui um cara muito racional com os meus movimentos, então eu nunca olhei para casa como algo que era um sonho incondicional. Eu sempre olhei e sabendo que eu ia realizar aquilo de acordo com as coisas que eu fosse fazendo durante a minha carreira, durante a minha vida profissional. Então foi uma oportunidade, eu consegui fazer um belo de um negócio, e aí isso me deu ainda mais vontade de fazer o negócio, porque eu não gosto de fazer negócios ruins, e se fosse um negócio ruim eu não faria, mas eu acho também que teve um pouco de movimento de olhar e falar, eu quero desfrutar do que eu conquistei, do que até aqui eu fiz, né? E esse desfrute é algo que cada vez eu venho aprendendo mais. Eu escutei de alguns grandes amigos que depois que meu pai morreu, minha vida mudou.
E eu fiquei refletindo sobre isso que eles falaram e eu acho que tem um pouco sobre isso, sobre desfrutar a vida, sobre fazer movimentos que de fato são agora, sabe? Então, para mim significou, como pessoa, ter um lugar para receber as pessoas que eu amo, tá? É um lar, e aí sobre lar cara, só faz sentido se estiver junto com as pessoas que eu quero estar e que são as pessoas que eu amo. E eu não tenho dúvida que vai ser isso, já é, na verdade. E eu acho que tem um momento certo de fazer. Em algum outro episódio a gente pode falar sobre isso, que esse é um tema muito polêmico, né? E muito gostoso também. Mas, cara, tô muito feliz com essa conquista. Que legal, parabéns. Obrigado. Vamos voltar pro nosso tema pra gente poder também não ficar se estendendo muito tempo. Bora. Bom, deixa eu começar então. Eu quero te perguntar. A gente vai falar hoje sobre tendências de 2025, mas já que a gente vai falar sobre tendências, eu também queria entender um pouquinho do que você tá vendo de cenário global. Antes da gente falar sobre o Brasil, o que você tem visto aí dos movimentos, né? O Trump ganhou nos Estados Unidos, está querendo acabar com as guerras, chamou o Zelensky lá para bater Zelensky para bater um papo lá meio estranho. O que você está achando de tudo isso dentro do cenário global, Matheusão? Cara, e aí, obviamente, né, falando de visão também empreendedora. Sim, eu bati papo com 2 amigos que tiveram em Austin no XSW, né, que é um evento super importante para o mercado de inovação nos Estados Unidos. E os 2 me falaram um pouquinho sobre como está o clima nos Estados Unidos, assim, mas em resumo, né? Pouco questionar. Muitos empresários subiram no palco lá do SXSW. Todos eles de grandes corporações, então Dell, né, Microsoft, etc. Os grandes CEOs, empresários, C-levels das grandes empresas, símbolos norte-americanas, né, Apple, etc., eles estão com uma moral muito grande lá e com pouca gente querendo questioná-las. Muito pela estrutura governamental que o Trump montou, né, onde tem o Elon Musk lá e tudo mais. Então eles sentiram que, por exemplo, um evento que é super disruptivo e inovador, ele estava com um clima um pouco blasé, assim, um pouco broxante pela primeira vez, né? Foi de todos os meus amigos que sempre foram, eu nunca fui, né? Então estou comentando o que eles me contaram. Eles sentiram um movimento meio blasé. Obviamente a inteligência artificial foi super discutida lá, mas eu não vou falar sobre isso, vou falar mais sobre o movimento global, que é um movimento em que a direita se fortalece muito, né, nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, aí quando a gente olha aqui para o nosso vizinho, a Argentina, né, que também tem... E aqui, gente, é importante eu fazer esse disclaimer. Eu não estou falando sobre política de uma maneira com juízo de valor. Então eu estou simplesmente relatando, né, aquilo que eu tenho visto e como eu aterrizo isso em formato de tendências depois. Todo mundo observando muito e ainda com pouca criticidade para os primeiros movimentos que foram feitos pelo Trump logo que ele assumiu. Então eu acho que as pessoas estão observando. Mas o país ainda, não, mesmo com as medidas mais bruscas e drásticas que ele já tomou no início, ainda muita gente sem apetite para crítica e para questionamentos. Então é um país que está vivendo um silêncio velado ali. Nesse primeiro momento, está todo mundo observando. Eu não acho que ninguém lá tem grandes conclusões para tirar. E nem sei se vai acontecer, se vai ter espaço e um ambiente para que isso aconteça nos próximos anos. Diante disso, né, e várias declarações dele aí já em termos econômicos para o país, e até eu ia falar sobre o nosso vizinho aqui, que é a Argentina, que também tem um cara de direita que está crescendo e a moeda lá sendo super valorizada, né, que é o Milei. Eu vejo que a gente está vivendo um momento de experimento dos nossos vizinhos. A gente está olhando pelo muro e está vendo assim, a gente é governado pela esquerda, tá vendo o país passando por algumas inconsistências e aí inevitavelmente, né, o mercado empresarial está sofrendo com esses movimentos econômicos, reforma tributária e com várias outras coisas que impactam diretamente a classe para quem a gente conversa aqui, que é o empresário, né? Mas a gente está vendo do lado de lá do muro e se aquilo der certo, como vem dando na Argentina, e se der certo nos Estados Unidos, eu acho que a tendência uma primeira e forte grande tendência global é a direita também, isso ser extrapolado para o Brasil e a direita também ficar muito forte. Eu não acho que tem grandes sucessões previstas para a esquerda no país, e mesmo que tenha, caso esses dois, o nosso principal vizinho, que é a Argentina e os Estados Unidos, tenham boas performances com a direita na gestão,
Pode ser que isso se reverta em um cenário muito previsível do que vai acontecer em 2026, no ano que vem, nas eleições. Então eu estou vendo o cenário global muito influenciado pelo que está acontecendo com esses 2 principais países, mas com um ano que financeiramente não promete grandes coisas não. Assim, então, se eu tivesse... Estando na cadeira, né, de empresário no Brasil, assim, se eu estivesse na cadeira dos nossos ouvintes, as pessoas que são empresárias e estão escutando, eu teria muito controle e noção de qual é a minha posição hoje. Ainda não estou falando sobre decisões e atitudes, né, mas assim, saber onde eu estou, quanto de dinheiro eu tenho em caixa, que posição eu estou, sou líder, não sou líder, qual é o jogo que eu estou jogando. Ter essa clareza é fundamental para os movimentos que estão por vir globais, que são até um pouco imprevisíveis ainda. Tá? Perfeito. E você? E aí é bom também lembrar os nossos ouvintes que normalmente, né, o Brasil ele replica o que acontece nos Estados Unidos. Então nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos. O Matheus está trazendo um cenário de 2024/25 e nós vamos passar para uma eleição no próximo ano, né, 2026, essa é a nova eleição presidencial. Bom, eu concordo com sua visão. Eu tenho 2 pontos aí que eu acho que é importante a gente trazer também. Então, o Trump ele é mais progressista, né? A ideia dele é aumentar a arrecadação dentro do discurso que ele teve, diminuir custo e trazer uma facilidade maior para o empresariado. Mas a gente vê alguns movimentos também, como o movimento de migração, que é mais alarde de fato do que querer resolver um problema que é um problema completamente estrutural. Não dá para você simplesmente tirar todos os imigrantes dos Estados Unidos e achar que os Estados Unidos vai continuar sendo a maior potência. Então não sei até que ponto que tudo aquilo ali é verdade, né? Hoje a gente tem um problema. Tá jogando para a torcida também, né? Justamente. E aquela reunião também com o Zé Lesk foi isso, né? Aquilo para mim é jogar para a torcida, estava super combinado. Mas enfim. E aí eu acho que isso traz um pouco de insegurança para a população no geral. Então eu estava vendo que a última pesquisa que eles fizeram com o eleitorado americano, o Trump já tem uma aprovação menor do que quando ele assumiu. Então fala também que as pessoas estão inseguras com esse movimento que ele está fazendo. Fala muito sobre esse silêncio aí que eu te falei, Justamente. velado do SXSW, um clima bosta ali do evento. Justamente, mas eu vou fazer até uma conexão, que era a próxima pergunta sobre que eu ia te fazer. Eu vou responder a pergunta e depois eu vou fazer um bate-bola com você, que é cenário Brasil também, né? Então assim, eu tenho uma visão econômica progressista. Eu acho que para o empresariado essa visão, e eu acredito muito que quem faz o Brasil dar certo hoje é o empresariado. Então obviamente que é muito importante todo o contexto, mas sem as empresas a gente não consegue fazer a máquina girar. E essa máquina para girar é uma máquina muito custosa, né? Você vai falar depois, vai trazer alguns números aí pra gente, mas é um fato que sem pagar imposto, a gente não consegue arcar com as despesas dessa máquina. E aí quando você olha para o Brasil, você tem uma visão de uma taxa Selic absurda, 14,25%, isso impacta diretamente a economia, e aí depois eu faço uma correlação aqui para o pessoal entender, uma insegurança política. Então a gente não sabe nem, você falou um pouco da direita aí, né? A gente não sabe nem quem vem na direita, se o Bolsonaro vai conseguir ser elegível ou se não vai conseguir ser elegível, quem vai vir no lugar, na visão da direita. Se o Zema, se o Tarcísio com o Zema, enfim. Então essa insegurança também é algo que hoje o empresariado está olhando dentro dessa posição que você falou e pensando, será que a gente toma decisão? E quando a gente está falando do empresariado, são decisões que nós como empresa, eu, você, o Igor, enfim, todo o nosso grupo, tem olhado também, né? A gente precisa ter visibilidade. Claro que isso não vai parar os nossos movimentos, mas faz com que a gente tenha mais cuidado nos movimentos que a gente quer fazer, né? E para mim é um cenário confuso. Então é um cenário que a gente não tem hoje, e aí hoje quem está governando é a esquerda, a gente não tem um direcionamento bem claro do que para onde o Brasil está indo, né? E por que eu estou falando sobre economia? E lembrando do disclaimer que você já fez, que a gente não está falando sobre política. Porque se você não tem uma economia forte, você não consegue ter um país forte, você não consegue distribuir riqueza. Se você não distribui riqueza, você não consegue fazer com que o país cresça, né? A minha visão é essa. E aí, para ter uma economia forte, uma das coisas que é muito importante é que você tenha uma taxa Selic moderada. Se você tem hoje uma taxa de 14,25, que é o que a gente está vivendo hoje, o que o empresariado, o que as empresas pensam? Pô, por que eu vou assumir um risco para ganhar 18% no ano se eu posso deixar esse dinheiro parado aqui e ganhar 14,25 sem contribuição, né? Sem pagar imposto de renda?
Então, para quem está nos ouvindo aqui, quando a taxa cai, as empresas começam a olhar para o caixa e falar, agora está no momento de eu conseguir rentabilizar melhor isso aqui. Quando a taxa sobe, as empresas olham de outra forma. Elas olham e falam, não faz sentido nenhum eu tomar todo o risco de mercado da economia real. Então é melhor deixar esse dinheiro parado. E quanto menos a gente consegue colocar esse dinheiro na economia real, mais a gente pode ter uma recessão. Então, para cenário Brasil, eu vejo que também a gente já vem, né, seguindo algumas tendências aí do mercado global. A gente vai entrar nisso para 2026, mas já é algo que, conversando com alguns amigos empreendedores, eles também já estão olhando e pensando, poxa, será que vale a pena? Então 2024 já foi um ano de recessão de investimentos, foram poucos os investidores que realmente foram para a economia real, e o que mostra para o primeiro semestre de 2025 também é uma tendência a deixar o dinheiro parado, né, debaixo do colchão. Você concorda com essa visão minha, Matheus? Ou você vê algum outro ponto além desse que é importante destacar? Não, eu concordo com a sua visão. Eu queria só, talvez, aterrizar de uma forma que fosse mais... vou trazer alguns números de uma forma que seja mais simples, né, do nosso ouvinte entender. O Brasil, a gente fala que tem 215, 220 milhões de habitantes, mas a nossa população economicamente ativa, falando, né, se você tirar crianças, idosos e tudo mais, é menor do que isso. Mas olha os grandes números. A gente tem entre 50 e 55 milhões de pessoas que hoje ganham um auxílio. Que vivem ou não só disso, mas essa é uma renda dessas pessoas. Além disso, a gente tem aí entre 10 a 15 milhões de funcionários públicos. Então já deu aí entre 70 e 75 milhões de pessoas. E a gente tem mais entre 10 a 15 milhões de aposentados e pensionistas, né? Previa aí que é a Previdência e tal. Então a gente bateu aí entre 85 a 90 milhões de pessoas. 40% do país, eu estou fazendo uma conta de padaria aqui, né? Mas mais ou menos 35 a 40% do país sobrevivendo ou ganhando dinheiro da máquina pública. Beleza? Essa é a máquina pública que nós temos. 40% da nossa população vivendo disso. Em contrapartida, são 20 milhões de CNPJs. E caras como nós, né, tem 5, 10, 20 CNPJs. Então são 20 milhões de CNPJs, mas no Brasil deve, sei lá, 10 milhões de empresários. Vou chutar aqui. Então, no final, né, se você for pensar, os impostos que as empresas pagam são 10 milhões de pessoas, 20 milhões de CNPJs, sustentando a arrecadação de um país para bancar 80 milhões de pessoas. Essa é uma conta difícil de fazer dar certo. Muito difícil. Pagando educação, né? Pagando saúde, transporte público, limpeza e tudo mais. Então, acho que ter essa noção, né, de como a classe empreendedora e empresária é forte no país, fica muito claro de como essa balança ela está, né, desequilibrada para o empresário brasileiro. Então, medidas, né, e mudanças como a reforma tributária podem impactar essa classe desses 10 milhões de pessoas, 20 milhões de CNPJs, que tem um papel super importante, né, na arrecadação do nosso país. Então, se mais empresas morrem, o país arrecada menos. Se o país arrecada menos, o endividamento vai subir e aí tem toda essa política e esses impactos. Inclusive, programas sociais podem acabar, né? E famílias que hoje ganham e vivem disso podem ter dificuldades e tudo mais. Então, acho que esse ponto de que caminho empresarial o país vai seguir, ele é super importante, mas eu também vejo uma tendência no Brasil de fortalecimento e união da classe empreendedora. Então, tem muitos movimentos quase que orgânicos e proativos dos empresários de se unir em classes, não necessariamente classes remuneradas, mas às vezes em formato de empresas, né, como o G4 faz, né, levanta a bandeira do empreendedorismo no Brasil, ou como outras empresas menores, ou outras organizações fazem em pró de como os empresários podem sobreviver e podem se ajudar e podem, né, se sustentar num país em que o cenário é desfavorável. Mas aí eu queria então eu vejo muito, aterrissando no cenário Brasil, eu vejo muito essa tendência. E aí eu queria
trazer uma terceira provocação para a gente poder explorar isso como uma tendência ou não. Sabendo que do cenário de 2025, economicamente falando, né, ele é imprevisível e 2026 ele vem com uma eleição disfarçada talvez aí num formato de injeção de grana ou, né, cortina política para poder se reeleger, o empresário que hoje está sentado em cima de uma posição de sobrevivência, mas tem ali caixa, talvez esteja num momento até ok da empresa dele, não sabe se vai crescer, mas também acha que não vai cair. Ele acelera ou ele freia? O que você faria? Porque assim, né, pela lógica, protege o caixa. Então vou falar mais ou menos os movimentos, né, no início da pandemia, que a gente mesmo se falou, ligou e falou, ó, protege o caixa, diminui distribuição, retirada, prolabore, etc. Vamos segurar todas as tomadas de decisão que envolvem investimentos de curto prazo. Esse foi o nosso modus operandi naquele primeiro momento. Depois a gente foi sentindo e foi avaliando e foi entendendo o que podia ser feito ou não. Inclusive a gente decidiu num segundo momento acelerar, né? Mas o que você vê desse cenário de tomada de decisão desse empresário? Tem uma loja, abre uma segunda loja, invisto 5 mil reais em marketing, invisto dobro. O que eu faço nesse momento? O que você faria? O que você recomenda aí para quem está nos ouvindo? A minha resposta é a resposta que todo mundo menos gosta, depende. E aí eu vou explicar o porquê. Quando você vai analisar um modelo de negócio, você tem que entender o que é a lucratividade daquele modelo de negócio, né? E o Brasil é um país muito pujante, então, apesar de tudo isso que a gente está falando sobre economia, sobre taxa de juros, a gente tem um país que tem um potencial gigante de crescimento, né? Não é à toa que nós somos o maior país da América do Sul e a gente é líder em várias frentes dentro da visão global. Então o que eu vejo? Eu vejo que se você tem uma lucratividade de um negócio interessante e você tem um mercado que ele é promissor e está crescendo, não tem por que você desacelerar o negócio. Mas eu acho que é momento de você ter atenção nos movimentos que você vai fazer. Porque se você não tem caixa, você tem um bom negócio, tem uma boa lucratividade, mas você vai pegar um dinheiro emprestado no banco e vai pagar uma taxa de juros muito alta, talvez não faça sentido nesse momento você tomar esse risco inteiro, né? Porque eu estava até falando isso com um amigo essa semana, ele estava para abrir uma segunda loja, e aí essa loja não era uma loja num lugar tão bom, mas ele estava naquela ansiedade de abrir. Eu falei assim, cara, pensa o seguinte, é melhor você ter uma loja boa do que ter duas lojas, sendo uma boa e uma ruim. Porque se você tira um dividendo de 15 mil de uma loja e tem uma outra dando um déficit de 15 mil, você está empatando. Está no zero. Então é melhor você esperar o ponto certo, é melhor você entender o modelo certinho para depois você fazer o movimento. Então, voltando na minha resposta, eu acredito que se você tem um caixa, ou se você tem um caixa, já é um movimento diferente do que você pegar dinheiro emprestado. Eu, Diego, particularmente, nesse momento, não acho que é momento para você captar dinheiro por um juros alto, pagando um custo do dinheiro alto para montar um negócio. A não ser que o seu negócio ele te dê um percentual bem maior do que 15% ao ano. Tá? Então, obviamente, se você vê um negócio que tem 6% de EBITDA, de ROI, aí é diferente. Você fala, pô, vale a pena eu entrar nesse negócio. Mas você tem que lembrar que para chegar até nesse 6% de lucro líquido, você vai passar por uma jornada. E que essa jornada é o vale da morte que você falou anteriormente no nosso podcast de hoje. Então você está preparado para isso? Será que esse é o momento realmente que você quer? Então, eu acho que para casos específicos pode pensar. Agora, para a grande maioria dos negócios, eu não acho que é o momento. E olha eu falando isso, hein, Matheus? Eu sou o cara mais ousado do nosso grupo falando isso. Eu acho que é momento da gente avaliar. E aí não quer dizer que se você não abrir novos negócios, você não pode ganhar mais e otimizar otimizar processos. Então, para quem está dentro de um modelo de negócio, para quem tem uma empresa, enfim, quem está gerindo algo, é hora de olhar custo, é hora de olhar despesa, é ver como que você pode maximizar o seu lucro, é como que você pode reduzir o que você tem ali na sua DRE de despesa. Então, tem momentos que nós precisamos acelerar, tem momentos que nós precisamos dar uma freada. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo para os modelos de negócio que normalmente ali tem uma tendência em 3% a 5% de lucratividade,
não acho que é o caminho. Acho que a gente vai ter nos próximos semestres, próximos 2, 3 semestres, uma taxa Selic diminuindo. Tá? Não dá para manter essa taxa desse jeito. Eu já dei uma olhada no sinal do Banco Central e eles já estão falando que vai ter um último aumento na próxima reunião do Bacen, mas depois vai começar a reduzir, né? Então eu acredito que nós teremos momentos melhores para isso, para a gente fazer esse movimento na economia real. Ô Diego, deixa eu aproveitar para poder comentar. Então, assim, o contraponto aí, né, dessa tendência, desse momento que você está querendo me trazer cara, ter uma matriz de tomada de decisão que sempre considere mercado, qual que é o jogo que eu estou jogando, né? Onde eu estou jogando. Perfeito. É um mercado de altas lucratividades, é um mercado de alto crescimento, mercado quente. Tenho caixa, ou vou precisar me endividar para isso, e aí tem a taxa de juros, que isso impacta muito. Então eu tenho esse dinheiro, eu posso me dar o luxo de arriscar com o meu próprio capital, e eu estou disposto a fazer isso ou não. Analisar onde eu estou jogando, está crescendo ou tá o jogo que eu estou jogando, né? É um jogo de crescimento ou é um jogo perigoso de instabilidade? Porque assim, se é uma oportunidade de crescer rápido, esse é um fator também super importante. Porque a oportunidade, talvez daqui a 2 anos, quando o movimento de economia estiver diferente, já passou. E você já perdeu. Terceiro, sempre ter um olhar para o lead time e para o tempo entre executar um movimento e você colher os resultados. O penúltimo, quem são os outros jogadores, né? Quem são os meus concorrentes, como eles podem me afetar. E por último, entender qual que é o nível de lucratividade desse negócio versus o que ele custa e quais são as oportunidades que eu tenho de expandir meus ganhos ou reduzir meus custos, né? Então, nessa matriz de tomada de decisão, as minhas decisões que têm alto impacto, mas que têm baixo custo, são as primeiras que eu preciso tomar, né? Então, isso aqui custa quanto? Custa nada ou muito pouco e o resultado é relevante? Faz, cara. Isso não vai depender de ninguém. Mas é preciso ter muita consciência para poder tomar essas decisões nesses momentos, né? Foi isso que eu anotei aqui, certo? Perfeito, Matheusão. Você fez o dever de casa certinho. Bom, Matheus, estamos chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta sobre as tendências, né, que você está vendo de mercado. A gente tem falado bastante sobre tendência no podcast de hoje, mas o que você tem visto do movimento de mercado aqui no Brasil? E o que você acha, quais são as áreas que têm mais crescido e que você acha que é a bola da vez? Se existe a bola da vez, né? Se você vê alguma bola quicando aí que vale a pena. Se você souber qual que é a bola da vez, me conta, né? Que eu quero jogar ela também. Mas assim, eu brincadeiras à parte, eu gosto sempre de separar assim, o movimento. Então, o que é economia real? E aí, quando eu falo economia real, gente, é assim... uma franquia, né, de academia, igual a gente tem, uma agência de marketing. Isso é um negócio de economia real, uma loja, né? Na economia real, eu acho que o movimento para a economia real de negócios promissores e que você tenha ali chancela, né, de marca, know-how e crescimento expansivo. Então eu vou dar alguns exemplos nossos mesmo. Então, exemplo, eu considero a Cellfit, né, uma franquia de academia da Cellfit, por exemplo, que a gente montou, né, e você já tem outra unidade também que você inaugurou agora em janeiro, você contou. Eu considero um excelente negócio num excelente momento, mas ele não está aberto e disponível e acessível para todo mundo. Por questões financeiras, por questões de acesso, né? Por questões de disponibilidade de imóveis e cidades. Então não é um negócio tão fácil e acessível, mas é um bom negócio. Então eu considero que existem outros, como a franquia da Cellfit, existem outros bons negócios. Então você montou aí a Borelli, também está crescendo muito. Negócio que você sabe onde estão os riscos, tem controle, mas vê que tem um potencial de desenvolvimento e de escala. Se esses negócios eles exigem necessariamente um investimento alto.
E aí você tem que entender, porque dependendo de como for seu movimento, existe o tempo de retorno e existe... e se você não tem o capital, existe o endividamento, que eu não considero uma excelente opção para esse modelo, tá? Mas eu acho que tem bons negócios de economia real, só precisa ser inteligente, saber procurar e analisar os pormenores desses negócios, tá? Então essa é a minha primeira visão. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de startups, né? O mercado de startups, ele foi muito aquecido ali até 2021, meados de 22, e ele deu uma desaquecida. A gente também, né, joga esse jogo aí com algumas empresas, mas esse é um mercado que, para começar, não necessariamente você precisa de muito caixa, precisa de gente boa e precisa do mínimo de planejamento para você conseguir romper esse vale da morte e atravessar ali, mas você precisa de paciência, porque não é um jogo de curto prazo. Nunca foi tão fácil, talvez, empreender no mercado brasileiro do que resolver problemas reais de forma criativa através de tecnologia, de conhecimento de uma pessoa com pouco dinheiro, tá? Na minha visão. Mas, se sua ideia é ganhar dinheiro rápido, ficar rico rápido, ou você tem um custo de vida muito alto para você ter que se sustentar com esse custo, família, filho, escola e etc., talvez essa não seja uma boa opção para você, mas se você está pensando em arriscar, tem uma reserva de capital boa, confia em você mesmo, se considera um cara com as credenciais para poder fazer bons movimentos nesse negócio, tem uma dor clara de mercado, né? E aí tem todo o playbook de startup aí que tem, né, vários outros lugares aí que ensinam muito melhor do que a gente pode ensinar. Essa é sim uma boa oportunidade de se fazer um negócio com pouco caixa. Mas no geral, eu apostaria em lifestyle business, que são negócios de economia real que dependem principalmente do seu conhecimento. São negócios mais complexos e mais ingratos, como o negócio de consultoria, por exemplo, igual o próprio negócio de agência, mas é um negócio que não te necessita ter conhecimento. É um negócio de consultoria em geral, né? Não te necessita ter capital inicial muito, muito alto. Então, você consegue começar ele com a sua base de conhecimento, vendendo para 1, 2, 3 clientes e começar ali seu próprio negócio. E esse eu acho que é um excelente movimento para ser feito pró-empresariado. Então, essa é a minha visão. Quebrei em duas ali, mas voltando na economia real, eu acho que os modelos de negócio mais tradicionais, old but gold, né? É velho, mas ainda funciona. Então, nesse momento, eu aposto muito nisso, a não ser que você tenha esse cenário de startups aí que eu falei. E no mercado de startups existe mais dinheiro disponível do que gente preparada a fim de percorrer a jornada de médio e longo prazo. Então, eu vou dar o exemplo aí do próprio Igor, né? A gente fundou o Doutor Finanças em 2021, em 2025. O jogo da startup está sendo jogado e é um negócio que está crescendo. Tem todos os bons indícios aí, né? Como é que chama? Como fala a palavra? Perspectiva boa, né? Tem todos os indícios de que vai realmente romper e está rompendo, mas é um jogo longo, demorado. Então, se você tem essa necessidade imediata, não seja um bom jogo. É assim que eu vejo. E você? Legal. Bom, quando eu escuto a palavra tendência, eu confesso que eu tenho dois sentimentos. Primeiro, curiosidade e segundo, ceticismo. Porque todo ano é tendência, né? A gente tem tendência todo tempo. Vai se concretizar ou não vai? Vai se concretizar ou não. Enfim, eu acho também que o mercado ele precisa um pouco disso para ele se retroalimentar. E a palavra tendência, para mim, vou falar um pouquinho sobre curiosidade. É importante a gente olhar para aquilo que é o novo, né, que está chegando, e entender como aquilo pode nos ajudar a construir o que nós queremos. E também o ceticismo de olhar e falar, poxa, será que isso aqui vai resolver mesmo todos os problemas que tem prometido?
E engraçado que enquanto você estava falando aí, eu me toquei que a gente não falou de IA aqui nessa conversa nossa. E nós não vamos falar de IA nesse momento. Não, talvez num novo episódio. Talvez num novo episódio, mas pra você ver como quando fala em tendência, todo mundo já pensa em inteligência artificial, vai mudar o mundo, vai mudar tudo. Lá no SXSW, esses dois amigos que falaram pra mim, eles falaram o seguinte, a nova tendência de IA é humanização. Perfeito. É mais toque humano. E aí a conexão que eu vou fazer agora, que a gente está vivendo um mundo muito acelerado, com várias informações, isso não é novidade para ninguém. E aí dentro desse mundo, o que é tendência? O que é curiosidade que eu estou falando? O que é esse ceticismo? Então, será que a tendência não é fazer o feijão com arroz bem feito? Construindo... Feijão galante. Boa. Construindo de forma coesa com aquele grupo que você tem. Então, dentro disso que eu acredito que cara, você não precisa criar uma coisa nova, você tem que sim olhar para o mercado e ver o que está vindo de novo para o mercado, mas tentar inserir isso dentro do seu modelo, né? Mas tem 3 áreas que eu acho que são muito importantes, que eu gosto de atuar nelas na economia real. Então, a primeira, não vou falar que é a tendência de 2025, mas eu acredito que ela é a tendência da década e vai perdurar durante muito tempo, que é produto para massa. Então, quando você consegue olhar para a população de classe C, de classe D, de uma forma humana, de uma forma crítica, entregando para eles um produto ou um serviço diferente, você consegue crescer bastante. Então, eu vejo isso como um viés muito interessante. O outro ponto é o wellness, né? Então, a gente está num momento de que as pessoas elas querem uma qualidade de vida, elas querem um equilíbrio mental, um equilíbrio físico. E aí é um mercado que ele só tem crescido. A gente que está vivenciando ali o triatlon, a gente vê isso acontecendo, cada dia mais assessoria, cada dia mais pessoas preocupadas, né, com esse bem-estar. E a terceira área que eu vejo, que também serve, né, para vários outros negócios, é a experiência do cliente. Que também já é um ponto batido, mas que eu vejo também que é uma tendência para a próxima década, para os próximos anos, que é como eu posso fazer de uma forma diferente que eu faço, impactando o máximo possível o cliente. E aí, para exemplificar isso, eu vou trazer uma sacada de um amigo que eu achei incrível. Ele tem um hotel em Maresias, e aí, batendo um papo com ele, eu falei, cara, mas o que você tem de diferencial no seu hotel? Uma das coisas, um dos diferenciais que ele tinha era, cara, eu te mando um relatório perguntando um pouquinho sobre sua vida, se você é casado, se não, com o que você trabalha. Enfim, e aí são os detalhes que fazem toda a diferença. Então a gente pegou um casal que estava vindo para tirar alguns dias na nossa pousada, e eles falaram que gostavam muito de cerveja, trabalhavam numa cervejaria, e aí a gente pode falar também aqui que era a Ambev, e quem trabalha ou conhece alguém que trabalha na Ambev sabe a cultura, né, que é a Ambev. Eles só tomam cervejas da Ambev. E aí, uma das perguntas era qual cerveja que eles mais gostavam. Eles colocaram as cervejas e aí quando eles chegaram no quarto, o frigobar só tava com aquela cerveja. E, enfim, pro vinho também, pro espumante. E ele estava me contando um pouquinho sobre isso. Então, essa experiência do cliente, quando ele olha e ele consegue observar que ele foi acolhido pela empresa, isso eu acho que nem é mais tendência, né, Matheus? Isso aí, na verdade, é a perenidade. É o velho que ainda funciona. É o velho que ainda funciona. Então... são os 3 pontos, wellness, experiência do cliente e o trabalho para massa. Lembrando que quando eu falo grande escala, né, classe C, classe B, não é fazer qualquer coisa para a classe C. É fazer algo muito bom, com um preço acessível, por exemplo, o cartão de todos, que escale. Né? Eu escutei o João da CIMED falando isso, e realmente é o que a gente também vive hoje dentro do cartão de todos. Então, é algo que, quando as pessoas chegam ali, elas falam, poxa, isso aqui é diferente de tudo que eu já percebi. E a percepção do cliente da classe C é muito rápida, é mais rápida do que os outros clientes. Perfeito, muita sensibilidade. Galera, quem achou que 2025 vinha com um podcast blasé daquele jeitinho, uma paulada. Pô, Matheusão, esquecemos de pedir a galera para compartilhar, né? Mandar para quem aí está empreendendo, para quem está gerindo pessoas. Hoje foi um podcast muito direcionado para a galera que está fazendo o movimento mesmo do Brasil acontecer e empreendendo no Brasil. Então, você que tem aquele amigo que você bateu um papo na semana passada, aquela amiga que vocês estão falando sobre montar um novo negócio, clica aí, manda esse aviãozinho para essa amiga e deixa o seu comentário aí pra gente, que é muito, muito, muito importante. Estamos de volta, Matheusão. Estamos de volta em 2025. Se inscreve no canal pra você ser avisado que toda semana vai ter episódio novo, então não pode perder. Se inscreve, você vai ser avisado, vai ver.
e envia pro coleguinha. É isso, estamos E de é volta. Isso. Nós Voltamos. passamos de 1 hora, né? Mas como a galera em 2024 deu um feedback falando que, pô, vocês precisam falar mais, às vezes o podcast começa a ficar bom e aí vocês estão ali presos nos 50 minutos, O problema 1 hora. é que acaba. Agora, foda-se, né, Matheusão? Agora nós vamos passar em Se vários a conversa episódios estiver aí. boa, nós vamos embora. Brigadão, Obrigado. valeu pela conversa, foi um prazer de compartilhar essa mesa e dividir com você. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, esperamos vocês no próximo episódio. Tamo junto, garimpeiro e garimpeiro. Vambora.